Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica, aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Eu sou o professor Egivanildo e juntos vamos estudar esse tema, a conversão de Saulo de Tarso. Nós estamos estudando a lição O Apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Uma lição muito rica e hoje já estamos na lição de número 3. A lição de número 1 foi o mundo do apóstolo Paulo. Estudamos um pouco sobre o universo cultural que Paulo estava inserido, um homem de três mundos, do mundo grego, do mundo romano, do mundo judeu. Saulo de Tarso, perseguidor, como a perseguição de Paulo está dentro de um contexto profético determinado pelo próprio Jesus. E ele, que era o perseguidor, foi colocado na posição contrária. Ele que vinha na contramão da igreja, agora foi chamado para ser perseguido pela igreja. E hoje a conversão de Saulo de Tarso. A palavra conversão, que é um tema muito importante, é uma palavra rica no grego. No Novo Testamento, essa palavra é epistefro, epistrefo. Essa palavra epistefro, que aparece, que é o verbo virar, voltar. Então, converter é virar, é voltar, é não continuar no mesmo caminho. E essa palavra, ela vem de outro verbo. Epistrefo é um verbo composto. Ep mais estrefo. E tem somente estrefo, que é virar, mudar. É uma virada, é uma reversão, é voltar para o ponto de origem, de onde havia saído. Revolução moral. E essa palavra, conversão, ela aparece sempre ligada também a outra palavra, que é a palavra metanoia, do verbo metanoein, que é o verbo, o infinitivo de arrepender. Nós temos em Atos, capítulo 26, versículo 20, esses dois verbos ao mesmo tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20, que diz assim: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então nós temos aqui se converter-se e arrependimento. Os dois verbos aqui, o epistrefos e o metanoein, ou metaneo, que é o verbo eu arrependo, né? A conversão de Saulo de Tarso, ela marcou a história do cristianismo. É narrada 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos e tem pequenos sumários da transformação de Paulo nas cartas, como ele mesmo dá esse testemunho. Essa conversão foi tão impactante que virou tema para grandes artistas da literatura, da poesia, da arte teatral e da produção artística. Você tem aí um quadro clássico do artista Aélbert Cuyp, um francês, está no Museu Picardie, na França, que é a conversão de Saulo na estrada de Damasco. Então, cada um faz a sua interpretação. Você vê este homem caído aí de vermelho, seria então o apóstolo Paulo, que já procurando a luz, a visão, né? Será bem representado isso sempre em relação ao apóstolo Paulo. Dado o impacto dessa conversão, esse tema é sempre bem citado. Inclusive citado por alguns, eu estava assistindo um debate de pensadores, e um ateu, um cristão, uma
uma orientalista e outra pessoa lá de outra religião, e em um certo momento alguém disse: você se sente um Saulo na estrada de Damasco? Quer dizer, alguém que está perseguindo algo, mas que está às vésperas de um grande acontecimento. Então, você se sente um Saulo na estrada de Damasco? Aí o outro responde: olha, eu não sei se eu sou o Paulo ou o Saulo que pegou a estrada de Damasco, ou foi a estrada de Damasco que pegou o Saulo. Então, estava vivendo um dilema. Essa expressão metafórica, tudo advém deste acontecimento extraordinário, a conversão de Saulo de Tarso. Quando de Saulo de Tarso diz respeito ao local de onde ele vem de Tarso, da Cilícia, na Ásia Menor. O seu nome Saulo diz respeito ao nome Shaul em hebraico, que é o nome Saul. Basta você tirar o O final aí de Saulo, que você tem Saul aí, né? Então, Saul em hebraico, que vai para o grego, fica Saulo. E depois ele adotará a forma latina, troca o S pelo P e fica Paulo. É o mesmo nome, é o mesmo sentido. Não é que houve mudança de conversão, aí converteu em outro nome. Não é isso. Ele assume a identidade de pregador para os gentios. O objetivo geral da nossa lição será asseverar que a salvação é por meio da graça. Em nenhum lugar a Bíblia mostra a salvação como algo adquirido pelo homem, algo conquistado pelo homem, mas quando diz que é por meio da graça, é por meio do presente de Deus. É o dom de Deus, a graça é o dom de Deus, é o presente de Deus, que ninguém merece, mas que ele oferece gratuitamente para os seus. Então a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Essa fé do pecador como resposta à salvação só pode acontecer se ele receber a revelação da verdade do Evangelho. E que essa verdade, que é o Evangelho Salvador, gera essa fé no seu coração. E a fé que pode conduzir o ser humano a conectar esta salvação da graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nem a graça veio, nem a fé veio da pessoa. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então Paulo diz em Romanos 10 e 17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é a própria palavra de Deus que gera fé, a fé salvadora. E a salvação já vem como um presente. Então, essa fé que será gerada no coração do ser humano pela palavra, já vem dentro desse pacote, desse presente salvador. A salvação é algo do céu para a terra. Como dizia Martinho Lutero, é a escada de Jacó, onde ele vê que os anjos descem por ela e sobem nela, mas vem do céu para a terra. Não é uma escada da terra para o céu, é uma escada dos céus para a terra. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. É um atus operandi, é um ato realizável da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. O que é a doutrina bíblica da conversão? A lição vai dar aqui nuances dessa doutrina e você vai poder perceber estes aspectos aqui. Terceiro, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. A faculdade cognitiva, a faculdade emotiva e a faculdade racional. Nós vamos ver aqui, do transcorrer da lição, esse processo. O textuário nos diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco,
Olha, Damasco é uma cidade que fica cerca de 250, aproximadamente 250 quilômetros de Jerusalém naqueles dias. E ele saiu de Jerusalém. Então, quando ele chegou perto, e esse perto, conforme ele dá o seu testemunho, foi próximo dos portões de Damasco, porque ele vai dizer aqui em Atos capítulo 26, Atos capítulo 26, versículos 12 e 13. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te recalcitrar contra os aguilhões. Aqui ele não faz referência direta em relação a essa proximidade. Capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, 22, versículo 6 diz: Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Veja que ele está bem próximo de Damasco, né? E outro detalhe, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. Essa expressão cercou aqui, literalmente cercou, rodeou. É notório em todos os textos e no texto grego que é como Paulo foi circulado por uma luz, veio do céu e o contornou naquele momento, o separando. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja e ele diz: fui perseguidor da igreja. E é isso que leva Paulo a essa compreensão de depois escrever que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Que quem persegue a igreja persegue a Cristo. Ele está... O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quer dizer, respirando ameaças contra os discípulos. Mas Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o texto de Atos 26 diz: dura coisa te é recalcitrares. Recalcitrar é dar coices contra os meus aguilhões. Os aguilhões, de acordo com a tradição cultural judaica, não só entre os judeus isso aqui, colocavam um animal para lavrar a terra e tinha que sulcar a terra, cortar a terra. E quando prendia o animal no arado, ele vinha cortando a terra por trás. E às vezes colocava 2 bois ou 2 cavalos. E existe isso até hoje em alguns locais. Essa prática é uma prática milenar, essa cultura, mesmo que tenha surgido arados em formas de trator, de alta tecnologia, mas o padrão tradicional permanece vivo até hoje. Então, naquele momento, se o animal faz resistência e não quer sair ou quer tomar outra direção, então pega uma vara com uma ponta e dava no cotovelo do animal. Se ele fizesse resistência, começasse a recalcitrar, dando coices, então a pessoa espetava mais ainda, até ele sentir as picadas e até furadas na sua perna, e ele não ia resistir e caminharia. Ele não tinha como fazer resistência ao aguilhão ou aguilhada, porque
ia apenas se machucar. E Paulo, como judeu radical, fariseu, que excedia a lei, era extremamente zeloso da tradição de seus pais, decidiu perseguir a igreja em nome da lei. E como ele afirma mais de uma vez que era um extremista, fundamentalista, radical, e ele queria impor e manter os padrões da lei quando a graça tinha sido revelada. E aí Jesus vai dizer para ele: por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares ou fazer resistência aos meus aguilhões. Então, ele tinha que seguir agora numa outra direção e obedecer para não se machucar. Esse texto já mostra um momento em que Paulo já cai rendido e fazendo reconhecimento. Saulo, Saulo, porque quem és, Senhor? Então ele já começa com uma rendição aqui. A verdade prática nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, vamos lá. Vamos tratar desse tema. E quando foi que Paulo se arrependeu e se converteu? O que moveu o coração de Paulo para que ele se arrependesse e se convertesse? Então, vamos até o fim da lição. A introdução nos diz, dessa lição: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. E por quê? Porque ficou comprovado aí o poder do evangelho, o que era a igreja e que o Messias de fato havia chegado. Pois Saulo era reconhecido, fez parte de uma escola conhecida em Jerusalém, que lhe deu notoriedade, foi discípulo de Gamaliel, que é neto de Gamaliel I, que fez parte da escola de Hilel. Então, ele está dentro de um contexto que ninguém pode negar. Ele, quando vai contar o seu testemunho dentro de Jerusalém e dentro de Cesareia, depois que ele está preso 2 anos em Cesareia, ele aproveita e conta para o rei. Se eles quiserem testemunhar, aí aqueles que estão lhe apontando agora, de fato, conhecem desde o princípio. Ele fala em público em Jerusalém para uma multidão que lhe conhece. Então, a sua vida era algo inegável. Ele faz questão de dizer na carta aos Gálatas que ele vivia uma vida irrepreensível e como ele estava sobrepondo a todos aqueles que estavam na religião farisaica. Então, ninguém pode dizer que Paulo não era aquilo que dizia ser. Então, se Paulo sofre uma mudança sem ter passado nenhuma doença, sem ter sido ameaçado por uma classe maior, pois o poder estava com ele. Ele tinha cartas de perseguição, ele tinha autorização e tinha de fato já realizado algumas prisões, tinha de fato participado até de julgamento de cristãos pelo fato dele interpretar que eles estavam blasfemando contra o Senhor ao dizer que Jesus de Nazaré era o Messias e havia ressuscitado. E de repente esse homem aparece do lado que ele perseguia, testemunhando com ousadia, com segurança e usando as escrituras para convencer os próprios judeus, seus patrícios. O que isso significa? Algo teriam que ouvi-lo de fato para saber que algo muito forte havia acontecido. Por isso que Paulo faz questão de dar o seu testemunho dentro de Jerusalém e para que
todos ouçam o seu testemunho. Paulo, quando diferente, a gente vai ver que Paulo ele é muito bíblico. Quando ele prega, ele cita o Antigo Testamento o tempo todo. E o discurso de Atos dos Apóstolos, ele começa no Gênesis. Como Paulo ele é bíblico, a Bíblia diz que ele tentava convencer os judeus pelas Escrituras. Mas dentro de Jerusalém, no seu primeiro grande discurso público, ele simplesmente conta a sua história. Quer dizer, o seu testemunho tem um poder extraordinário de convencimento, porque quem poderia alterar um jovem como ele, a não ser o próprio poder de Deus? Então ele narra e diz como aconteceu para que os outros ouçam e entendam que foi o Senhor e não ele. Então ele narra todo o processo da sua conversão aqui em Atos capítulo 22. Inclusive ele não deixa faltar nem o momento em que Ananias orou por ele. E como ele foi conduzido para Jerusalém, ao lado de Estevão, é interessante isso. Então, a conversão de Saulo é um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. E isso deve-se também à missão que Deus lhe deu para ser apóstolo dos gentios. Paulo é responsável por produzir um terço do Novo Testamento. Dos 27 livros, 21 são cartas, das 21, 13 são de autoria paulina. Então, isso já é o suficiente. Paulo se tornou um dos mais célebres defensores do cristianismo, da doutrina de Cristo. Então, nessa lição, nós vamos ver como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do Senhor, porque ele tinha uma percepção de Jesus. E no caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo. Como é que pode se dar uma mudança de mente tão radical e ao mesmo tempo tão eficaz se não for projetada pelo próprio Senhor? Então a gente vê que a salvação é um milagre divino. Os apóstolos, os demais, Jesus simplesmente disse assim: deixa tudo e segue-me, deixa tudo e segue-me. E eles largavam as redes e saíam. Esse aqui não. Um camarada está perseguindo os cristãos, tá matando, está torturando, está humilhando, está levando alguns a blasfemarem. E o Senhor vem em busca dele. Esse daqui precisava de um tratamento de choque. Esse não é o caso de todo mundo. Paulo é escolhido para ser apóstolo. Ele diz em Romanos capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então ele tem um chamado muito especial. Isso aí é indiscutível, né? Como foi que deu essa mudança de mente, de razão, dessa experiência sobrenatural? Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Eu quero tratar desse tópico com carinho mais na frente da aula, então não deixe de assistir essa aula por completo, para que não haja uma má compreensão dessa frase. Então, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 3, que é do tópico 1, capítulo 1, subtópico 1, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego.
a Bíblia diz que ele não consegue ver e diz depois que caíram como que umas escamas de seus olhos. Foi ofuscado por uma luz poderosa que o cegou. Mas diz que é como uma escama nos seus olhos. Lucas é médico, né, que narrou o livro de Atos. Então, certamente ele entrevistou Saulo em algum momento e ficou sabendo qual foi a percepção que ele teve. Que Lucas vai se converter depois com a pregação de Saulo. E o texto diz, capítulo 9, capítulo 9, versículo 8, 7 e 8 do capítulo 9. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Versículos 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Então, e logo lhe caíram como que escamas. Então, não dá nem para dizer o que é um como escamas. Então, surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol, conforme ele narra mais à frente, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouviu sobre Jesus o crucificado, pois ele estava dentro de Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém, os discípulos cresceram em Jerusalém, a primeira pregação foi quase 3.000 pessoas, a segunda chegou a quase 5.000 pessoas. Então tinha muita gente falando de Jesus. A notícia, o nome de Jesus encheu a cidade de Jerusalém, está escrito em Atos. E nada desses argumentos fez com que Paulo ouvisse sobre Jesus, o crucificado, a mensagem salvadora entrasse no seu coração. A luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Ou aquela luz que vem e que é o próprio Senhor, pois ele vai dizer: eu vi o Senhor. Ele escutou a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus. Veja comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, na primeira carta. Ele diz: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho à consciência. Perdão, estou em Romanos 9. É Atos, 1 Coríntios, capítulo 9. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então, Paulo está requerindo a sua identidade de apóstolo para a igreja de Corinto. E ele coloca logo como testemunho a primeira exigência, que para ser apóstolo precisava ter visto o Senhor. E aí ele diz: não vi eu o Senhor?
Então fica claro que ele é uma testemunha que também viu o Senhor. Com sua ida para Damasco, né, ele viu, nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. É, o que está claro nesse momento da revelação é que o próprio Jesus se dá a conhecer a Saulo nestas palavras. Em Atos capítulo 22, versículo 8, diz assim: E eu respondi: Quem és, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Toda perseguição por conta da seita do Nazareno, do homem de Nazaré, o Jesus histórico, o Jesus glorificado é o Jesus de Nazaré. Então, fica claro que Jesus evangeliza Paulo a dizer que ele é o filho de José e Maria, o carpinteiro que viveu lá em Nazaré, que estava sendo pregado que ele era o Messias, e ele não aceitava essa possibilidade. Agora Jesus diz, o próprio Jesus: Eu sou Jesus, o Nazareno. Ele está afirmando para Saulo que ele é o Nazareno. Então, é algo inquestionável que o próprio Senhor esteja esclarecendo para Paulo que aquele homem de Nazaré, aquele que morreu na cruz, ele é o Messias. Ele é o Messias. E versículo 10. Então disse eu: Que farei? Veja que o diálogo com Jesus aqui foi ampliado, porque em Lucas 9 é Lucas que está narrando o que ele ouviu, e aqui é Paulo que está contando para o rei os detalhes. Então disse, o rei não, a multidão de Jerusalém. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te será dito, se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Então Ananias é quem vai completar essa revelação que vem do próprio Senhor, que vai dar a mensagem a Ananias para que entregue a Saulo. Então, é assim que vai se dando toda essa aproximação de Paulo do conteúdo do Evangelho. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, quer dizer, a grande cruzada que ele estava fazendo em Jerusalém contra os cristãos estava dando certo, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, porque ele vai pegar a carta dos sacerdotes. Saulo havia pedido carta branca, o documento que autorizava a deter a marcha de qualquer movimento que ameaçasse o judaísmo. Documento esse que foi construído por volta do 2º século a.C., pelos Macabeus. Pedido de carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica, espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. É uma decisão direta de Deus, é um encontro pessoal com o Cristo, é um apocalipse, conforme diz o texto grego. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, contando o seu testemunho. Gálatas, capítulo 1.
Versículo 12 em diante, capítulo 1, 12 em diante. Você pode ler aqui comigo. Porque eu não recebi, versículo 11, vamos ler do 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, que não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, veja essa expressão. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Revelar, aprove a Deus, né? Chamar pela sua graça, revelar seu filho em mim. Então, revelar aqui é apocalipse em grego. É um apocalipse para Paulo. Para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, aprove a Deus revelar seu filho em mim. É isso que Paulo fala nesse momento de grande impacto. Se foi revelar seu filho em mim, então toda a natureza de Paulo foi impactada com essa revelação. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Aliás, a graça salvadora se manifestou a Saulo, né? Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Porque a graça de Deus se é manifestado na epístola de Tito, ele diz, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Indiscutivelmente, essa graça é o favor imerecido de Deus em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Cristo. A morte expiatória, a expiação é o perdão, a morte fazia a propiciação, pegava o animal, levava para cima do altar e sacrificava em lugar do pecador. Então isso removia a ira de Deus e Deus removia o pecado da pessoa. Isso é expiação. Então vem pró é antes, propiciação. E expiação, que é tirar, remover e trazer então a pureza, né? Então, uma propiciação removia a ira de Deus e a expiação removia o pecado do homem. Então, isso se dá, é um ato da graça de Deus. Aquilo que ninguém merece é feito na obra meritória de Cristo. A salvação é um projeto de cima para baixo, de Deus para os homens, não é dos homens para com Deus. A salvação ela foi toda projetada na eternidade e realizada sempre de cima para baixo. É Deus quem envia os profetas, é Deus quem envia a sua mensagem, é Deus quem dá as revelações, é Deus quem manda o evangelho, o próprio Deus quem veio em forma humana, pregando, chamando ao arrependimento e morrendo na cruz e ressuscitando. Ele mesmo triunfou sobre a morte e sobre o pecado para nos dar esse presente da salvação. Então a iniciativa ela
A graça, ela se manifesta, é um ato divino. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus em que a sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo, não pertence a ninguém. Para que ninguém venha dizer que pôde contribuir para a salvação. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Que se tivesse um homem capaz de ajudar a salvação, logo não precisava Deus sacrificar o seu filho. Ele usaria os próprios homens capazes para isso. E com sangue de animais resolveria, mas não havia nenhum animal era puro, nenhum homem era puro, nem quem ofertava, nem quem recebia, tudo tinha falhas. Então foi preciso que o próprio Deus intervisse na história da redenção humana através de seu Filho Jesus para trazer essa salvação. Então o mérito todo da salvação é de Cristo. E por que é de Cristo? Porque há diversos textos que dizem assim, eu posso ler aqui Gálatas, capítulo 2, estou com a carta de Gálatas aberta aqui. Versículo 20, e já estou crucificado com Cristo, diz Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, é ele que me ama, é ele que se entrega, mas se entrega a quem? A ele mesmo, por mim. Quer dizer, ele é a oferta quando ele é o cordeiro, ele é o ofertante, ele é o sumo, ele é o verdadeiro ofertante que entrega a oferta, e ele é o sumo sacerdote que recebe a oferta. Então ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, saiu dele, foi por meio dele e voltou para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Logo, não sobra mérito para ninguém. E essa expressão, ela toma conta das Escrituras, que se entregou por si, entregou-se a si mesmo. Nós podemos ver ainda aqui em Gálatas, deixa-me ver se é aqui no capítulo 1, quando ele diz assim, capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Se deu a si mesmo. Veja que ele não se entregou para outro porque ninguém podia receber o sacrifício dele. Somente Deus. Então, somente aquele que é Deus pode entregar a Deus o que é de Deus. Então, entregou-se a si mesmo por nossos pecados. Aí o sacrifício foi perfeito, foi eterno, foi único e válido para salvar a humanidade. Então tem diversos textos, nós temos também na carta aos Efésios, se você quer conferir mais um texto, tem na carta aos Hebreus, tem muitos textos que vai dizer que esse sacrifício é sempre dele, por ele e para ele. No capítulo, acho que é o 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Logo, como diz a lição, aqui o mérito todo é de Cristo, certo? Ninguém pensa que pode comprar a salvação diante de Deus, jamais. Ou ajudar Deus a salvá-lo. O que você pode fazer depois de ser alcançado pelo Evangelho é corresponder como alguém que está no Evangelho, alguém que foi salvo, dar os frutos da salvação. Porque todos pecaram, conforme Romanos 3,
e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Foi muito mais, evidentemente. Saulo é um caso extra, né? Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. É isso aqui. Então, o capítulo 2 diz assim: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeo. Metanoeo é o verbo, né, que vem a palavra metanoia. Meta, além, e noia é mente. Então, metanoia é além da mente, é a mudança de mente, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Em Atos 3:19, o apóstolo Pedro, na sua pregação, disse: arrependei-vos e convertei-vos e sejam apagados os vossos pecados. Por que ele chama o arrependimento e a conversão? Porque ele está pregando o evangelho, que é a luz, que é a verdade, que é a voz de Deus para os homens. Então, se essa voz já chegou ao ouvido, chegou à mente, ela já produz fé, ela já ilumina o que está em trevas e já o capacita a responder. É uma preveniência, né? Como diria Jacó Armínio, a graça preveniente, né? Ela capacita o homem a responder. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento da vida cotidiana. Conforme Lucas 15, versículo 10, na parábola dos achados e perdidos desse capítulo, diz assim: assim vos digo, disse Jesus, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No contexto dessas parábolas, Jesus está falando aos judeus. E como ele deu uma abertura para, diz aqui o texto sagrado, capítulo 15, versículo 1. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Jesus narra 3 parábolas para mostrar que aqueles pecadores que estão ouvindo e ele está sentado e comendo com eles é a ovelha que estava desgarrada do mesmo rebanho que fazia parte antes. E o pastor foi em busca dessa ovelha e deixou as outras aos cuidados de um amigo. É a moeda que faz parte de uma coleção de 10, mas que é tão importante quanto. Então, a mulher varre a casa, ela cai dentro de casa. E é o filho que se afastou da casa do pai e que volta para a casa do pai. Então, ele está falando ao povo judeu, daquele judeu que se afastou dos propósitos de Deus, mas que está com a lei na mão. Ele vai dizer em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, eles têm lá os profetas, Moisés e os profetas, quer dizer, o Pentateuco e todo o Antigo Testamento à disposição deles. A palavra estava lá.
Então eles já têm esse conhecimento de verdade aí. A voz de Deus já está com eles. E, portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele não usa essa palavra arrependido em relação à sua pessoa, que se arrependeu do que fez, mas fica claro pelo próprio testemunho que tudo que ele fez foi movido pela própria ignorância. Quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 10, ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Essa é a oração de Paulo para os israelitas. Porque lhes dou testemunho, quer dizer, Paulo tem uma experiência aqui, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. É um zelo religioso, mas não tem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então fica claro que Paulo serviu nessa ignorância e que agora sua mente foi iluminada. Porque é essa necessidade que há no ser humano de ser iluminado para compreender a verdade sobrenatural, a verdade divina. E ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, vamos lá, Filipenses 3, Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim: capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ou seja, na natureza humana. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Quer dizer, o homem carnal, o religioso, que segue as tradições, ele diz que se alguém podia confiar na carne, esse era eu, confiar naquilo que fazia. Eu era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Tudo que ele foi. Ele diz. Segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aquilo que eu julgava que era ganho, eu tratei como perda por Cristo. Prefiro me agarrar a Cristo agora. Cristo é bem maior e bem melhor. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E sendo achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então fica claro que Paulo, ele viveu uma vida em que ele agiu de acordo com a carne, com a sua vontade, tentando estabelecer sua própria justiça.
tentando salvar-se, mas descobriu que a salvação está em Cristo Jesus. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Que devo fazer, Senhor? Ele diz, vai para Damasco, lá terá dito o que você vai fazer. Então, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Ele, perseguidor, agora é convocado com essa missão para ser apóstolo, conforme 1 Coríntios 15, de 8 a 10. Ele é o último dos apóstolos, do céu aparece ele como um abortivo, alguém fora de tempo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. E tudo isso só se torna possível quando a verdade chega ao coração, à mente da pessoa e o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Como a obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo. A conversão é uma manifestação externa. Ela se manifesta externamente a partir daquilo que acontece interiormente. Que essa regeneração, a palavra regenerar é gerar de novo, que é o novo nascimento. Aqui existe um conflito entre arminianos e calvinistas, porque a doutrina calvinista dirá que Deus regenera o homem para que ele creia. A doutrina arminiana diz que ele crê para ser regenerado. São coisas mínimas para se discutir. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Veja que o próprio Deus, ele faz questão de conduzir as pessoas pelo caminho do arrependimento, da fé, para que haja transformação. Como estamos dizendo, é algo que vem de cima para baixo. De Deus para o homem, de Cristo para os pecadores, do Evangelho aos perdidos. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz assim: e dizendo, Jesus, isso aqui é Jesus mesmo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas aqui é o chamado ao arrependimento para crer no Evangelho, na mensagem do Evangelho? Sim. Ele começou dizendo, o tempo está cumprido. Ele quem? Jesus, o próprio Cristo está falando na terra. E o reino de Deus está próximo. Veja que essa mensagem aqui, que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo,
ela está antes dessa palavra arrependei-vos e crede no evangelho. Porque dizer que o tempo está cumprido e que o reino de Deus está próximo já é o evangelho. Então o chamado é para que se arrependam e creiam nessa mensagem. E essa mensagem, ela é a luz, a mensagem da salvação. Em Marcos capítulo 6, versículo 12, 6 e 12, ele diz assim: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, pregavam ao povo. Pregavam o quê? Que se arrependesse. Tá? A mensagem do evangelho é uma mensagem já de chamada a arrependimento. Isso é possível quando se há fé nessa mensagem, crede no evangelho. Isso é o evangelho. O evangelho é chamado ao arrependimento. Lucas capítulo 10, versículo 13, está escrito: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, e há muito assentadas em saco, de pano grosseiro e cinza, e teriam arrependido. Quer dizer, a revelação que foi dada ali, se tivesse sido dada, que Jesus está falando aqui em Corazim e Betsaida, se tivesse sido feito em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido de imediato, mas endureceram o coração e não se arrependeram. Então, você vai receber juízo por conta disso. Capítulo 11, versículo 32 de Lucas, ele diz: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens. Perdão, 32, né? 11:32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Veja que a pregação promoveu o arrependimento, porque a pregação, que é a mensagem da salvação, ela traz luz que a pessoa está em trevas, está no caminho da condenação e ela precisa se arrepender. E isso vem a partir da própria mensagem. Ninguém se arrepende sem ouvir. Como a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo diz: e como, pois, invocarão aqueles de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então é preciso que a mensagem chegue até a pessoa, para que ele ouça, para que ele creia, para que ele clame, para que ele responda a essa revelação. Ainda em Atos capítulo 5, versículo 31, Atos 5 e 31, está escrito aqui: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Quer dizer, Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. E essa é a proposta de Deus, para que ele dê a Israel o arrependimento. Como é que Deus dá o arrependimento a alguém se essa pessoa precisa responder a partir da sua capacidade volitiva, capacidade de decidir, quando ele mesmo dá a revelação do Evangelho? Então, ele deu a Israel, e, como diz o texto, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Em Atos capítulo 11, versículo 18, está escrito, Atos 11, 18.
E chamando, perguntaram se Simão, capítulo 11, eu estava no capítulo 10. 11 e 18 de Atos dos Apóstolos. Versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então Deus deu o arrependimento para a vida. E como é que Deus deu aos gentios essa capacidade de se arrepender? Quando ele deu o evangelho. E o evangelho gerou aqui a sua palavra, a fé no coração, iluminou a mente, e eles respondem. Romanos capítulo 2, versículo 4, fica claro quando Paulo diz que Deus, quando ele não pune alguém que está agindo errado, que está indo de encontro à sua vontade, quando ele não pune, é porque ele está dando uma oportunidade para essa pessoa se arrepender. É isso que está acontecendo. Eu quero que você acompanhe comigo aqui Romanos 2 e 4. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Paulo diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, os judeus estavam pecando, tendo a lei na mão e achando que não tinha nada de errado. E Paulo diz que Deus, ao ser longânimo para com eles, não estava aprovando os seus atos perversos e pecaminosos, mas Deus estava revelando a sua benignidade que os leva ao arrependimento. Estava sendo benigno para que eles se arrependessem. Mas ao agir dessa maneira, eles estavam entesourando a ira de Deus para o dia de juízo, diz o versículo 5. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, 2 Pedro 3 e 9, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. O apóstolo Pedro, 3 e 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Antes, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quer dizer, quando Deus está sendo longânimo, quando Deus ele está revelando a sua graça, a sua benignidade, a sua bondade, para que as pessoas possam se arrepender a partir da revelação dele. E para finalizar, 2 Timóteo 2 e 25, quando Paulo diz assim a Timóteo, 2 Timóteo 2 e 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, essa doutrina da conversão e do arrependimento, ela é bíblica e ela está ligada direta ao evangelho, à verdade divina, a mensagem salvadora
as três faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, a faculdade intelectual, a área cognitiva, a capacidade de perceber e capturar as informações. E essa faculdade intelectual, nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Para você que é professor de escola bíblica, esse não é um momento de pensar em tentar separar corpo, alma e espírito e dizer quais são as faculdades da alma, faculdade do espírito, faculdade do corpo. Porque existe essa concepção, já circulou entre nós por muito tempo, esses ensinos, e a Bíblia não lhe dá autoridade, não nos dá essa autoridade, porque alguns disseram significa que seja verdade. Quais são as faculdades do espírito? Quais são as faculdades da alma e as faculdades do corpo? Nós sabemos do corpo, pelo menos, alguns defendem que são 5 faculdades aí, que é o olfato, a visão, o paladar, o tato, mas outros já rejeitam essa ideia e acreditam que há um sexto sentido, né? São os sentidos, que são as faculdades, são os sentidos. Então, para não ficar fazendo um conflito aqui de ideias e embaralhar a mente do aluno, tem as faculdades, essa faculdade aqui do intelecto não pode ser da alma, porque a alma, quer dizer assim, nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Alma aqui ele está dando como um termo genérico, tá certo? A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele ou de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus, ele deu ao ser humano essa capacidade cognitiva, essa capacidade de conhecer. A faculdade intelectual, ela capacita o ser humano para conhecer as coisas. E aqui, a lei de Deus é quem revela o que é o pecado. Se a lei diz, não cobiçarás, ela está ensinando que aquele olhar intencional é cobiça, logo é pecado. Então, a lei, ela traz o conhecimento do pecado. Paulo diz, sem a lei eu não saberia o que é o pecado, mas a lei me ensinou o que é o pecado. Você podia passar todo dia pelo mesmo lugar sem haver nenhuma interferência. No momento que botou uma placa, disse não passe, já está avisando que não pode passar. Se passou rompendo a placa, está sendo um transgressor. Então a lei, ela denuncia que você é transgressor. Então a lei ensina o que é o pecado. E a faculdade humana, ela percebe isso. Tem pessoas que praticam o pecado porque são escravos do pecado. Todo mundo já nasce com o germe do pecado. Todo mundo já se inclina ao pecado. Porém, a sua consciência lhe diz que é errado adulterar. A sua consciência lhe diz que é errado trair. A sua consciência lhe diz que é errado roubar o outro, lesar o outro, ser injusto. Mas faz porque encontra uma satisfação pessoal nisso aí. Se peca porque acha que está tendo uma vantagem pessoal naquele momento. Então a vantagem se torna prazerosa. Então a consciência diz uma coisa, mas as emoções, a satisfação diz outra. Veja que as 3 faculdades interiores são transformadas: a faculdade intelectual, a faculdade emotiva, a cognitiva, a emotiva e a volitiva, das emoções, e a faculdade da vontade. Justamente porque essas 3 áreas, corrompidas pelo pecado, elas agem tendo consciência e, ao mesmo tempo, uma sobrepondo a outra em valores de interesses egoístas. A faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança sem
uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Veja que a tristeza, segundo os homens, não faz isso. Ela traz revolta, traz insatisfação. Mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E então a faculdade emotiva, ela também é atingida na transformação, na conversão. O campo da intelectualidade, porque a ação cognitiva ela vai reagir com honestidade, fazer o certo do jeito certo. A faculdade das emoções e a faculdade da vontade, que é a ação volitiva, a liberdade de agir, que o Espírito Santo restaura o livre-arbítrio que foi saturado e aprisionado ao pecado. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, e conhecereis a verdade. Entre esse conhecer vem da faculdade intelectual. E a verdade vos libertará. Então, ela liberta em todas as áreas. Aí ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele se torna livre da força do pecado sobre ele, para poder agir. A faculdade da vontade, que é a ação volitiva, reage de forma que agrada a Deus. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus, depois de regenerado. Antes, a Bíblia diz: não há um que busque a Deus, não há um que queira a Deus, não há um que faça a vontade de Deus. Romanos 3. Pode ler o capítulo 3, de 1 a 9, que você verá como o campo do intelecto, o campo das emoções, o campo da vontade, tudo foi atingido por conta do pecado. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme Evangelho de João 16:8. Para então unir sua vontade com a de Deus. Com a ação do Espírito Santo, isso se faz possível. Certo? Então, somente através do Espírito Santo que isso será possível. Então, nessa preciosa lição, que chegamos agora ao final, nós concluímos que a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz, que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Essa conversão de Saulo, se fôssemos exigir algo mais, diríamos que foi uma ação direta. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Vem do próprio Cristo. A luz é apenas o instrumento que Deus usa para chegar até Paulo. E obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Isso aqui é interessante. Porque duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele não tinha como resistir a essa ação, esse poder de cima para baixo.
A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé a partir daquilo que Deus lhe revela e chega até ele. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Responsabilidade essa que devemos entender como a capacidade de responder a partir da capacidade que Deus lhe dá por meio do convencimento do Espírito Santo. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Nós finalizamos essa aula, a conversão de Saulo de Tarso e o que podemos aprender sobre a doutrina da conversão e do arrependimento nesta lição. Então, na próxima aula, nós vamos estar estudando esse grandioso tema. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Será que existem apóstolos hoje? Será que podemos confiar naqueles que se dizem apóstolos? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.